Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Eu trago uma proposta diferente para passar a vocês hoje, que é do projeto Imagem. É uma palestra, é uma história que, na verdade, foi colocada em imagem. Então, eu vou dar os créditos a quem mereça. No caso aqui, o espírito é Antônio Carlos Tonini, o médium é Antônio Luiz Ferraz, é um médium de Votuporanga. A obra é Na Seara do Bem, edição de Didier, o desenho é Mozart Couto. Tudo que vocês verem hoje aqui não é psicografia, não é mediúnica, é desenho mesmo. É um desenhista contratado que, baseado na obra, foi fazendo a imagem. Então, o que a gente vai falar é assim, a gente vem numa casa espírita e não tem noção de como seria estando do outro lado. E o médium, o Tonini, ele desencarnou, ele trabalhava numa casa espírita durante muito tempo. E quando ele desencarnou, ele tinha necessidade, ele tinha vontade de saber como era o lado espiritual. E é o que a gente vai ver hoje, é o que ele trouxe para a gente de sua viagem até a crosta, numa casa que não é a que ele trabalhou, mas era uma casa grande, tinha frequentadores, quase 800 pessoas da casa, e ele passou por todos os setores, desde a abertura da casa para o lado espiritual, até a nossa chegada, os encarnados. Então, nessa primeira cena que a gente vai passar aqui, a gente vê Tonini chegando na casa espírita. Ele está com um espírito tá o acompanhando, se chama Cândido, que vai apresentá-lo ao benfeitor da casa. Toda casa espírita, toda casa religiosa tem um mentor, tem um responsável. E nesse caso, esse mentor é o Joel. Joel é esse aqui que vem receber Tonini e que Cândido está apresentando. E ele vai deixar Marcos incumbido de acompanhar Tonini em toda a peregrinação, durante todo o trabalho que é feito do lado dos espíritos. Aqui, horas antes de começar a reunião nossa, na reunião terrena, eles já se reúnem para uma oração. Todos os setores, tem o setor médico, de vigilância, evangelizadores, todos já estão a posto, fazendo a sua oração, para se incumbirem disso. Então, quando a gente chega na casa espírita, pelo menos, pelo que o livro diz, no mínimo 1 hora antes, 2 horas, a equipe espiritual já está a posto, aguardando pela nossa chegada. Aqui é um primeiro setor que aparece, é o setor de segurança. Vocês notem aqui 2 espíritos junto a um instrumento que a gente não tem como dizer o nome, porque não cita no livro, mas ele diz a função dele. Ele diz que por um acaso, se algum espírito não autorizado adentra o ambiente e queira criar uma perturbação, esse instrumento aqui, ele solta um raio que é possível sedá-lo, sem maior comprometimento, apenas sedar para manter a harmonia e a paz na casa espírita. Então, é um equipamento de segurança que toda casa espírita deve e tem. Então, a gente saiba que em algum lugar aqui dentro tem esse dispositivo de segurança. Essa equipe é a equipe médica. Vocês observam aqui a cruz no uniforme deles. E Marcos está explicando para Tonini que essas pessoas que estão com essa ânfora à mão, elas estão conduzindo como é que eu vou dizer? São essências colhidas na natureza, aqui na natureza densa, geralmente das árvores, das cascas, dos frutos, das flores, que juntamente com a energia espiritual e a energia de passistas
que aqui tem, que a gente tem, os médiuns passistas, junto deles vão promover a cura. Então, essas águas são preparadas bem antes também da reunião começar. Tudo isso a gente vê mais à frente, mais detalhado. Eu estou passando apenas os setores para vocês. Essa aqui é uma equipe de aparelhos. Então, no livro, ele só diz para a gente sobre esse aparelho, que Tonini está à mão e Marcos está explicando para ele, e sobre esse quadro que foi colocado na parede, que toda casa espírita tem do lado espiritual. A gente não vê nada disso, mas nós vamos saber daqui a pouquinho o uso que é feito de cada um desses aparelhos. Bom, aqui a palestra vai começar, a casa vai se abrir para o público, e aqui nesse caso existe um serviço de zeladoria, um rapaz mora no centro e está indo abrir para que adentre o público daquela noite. Essa imagem, para quem assistiu o filme de Portais, é semelhante você olhar isso aí. É os espíritos vendo isso, a gente não vê. Toda casa espírita tem esse halo que parece que para alguns espíritos se referem como a porta do céu. Veja bem, nós não conseguimos imaginar, você vem numa casa espírita, você não consegue imaginar como é que é selecionado quem entra, quem não entra, é por vibração. Então, pela vibração de cada espírito, ele é permitido ou não. Nesse desenho, eles fizeram a cor escura dos espíritos para diferenciar dos encarnados que estão adentrando a casa. Aqui também dá para se ver que existe uma criança, porque nessa casa tem evangelização. Então, esses espíritos, eles não estão autorizados a entrar. E esse portal é como se fosse a barreira deles para entrar, porque ninguém teria como ficar, você entra, você não entra. Então, pela vibração deles, pelo tônus deles, a seleção é feita automaticamente e eles não podem entrar. Aqui já dentro do salão, horas antes também de começar, minutos antes de começar a palestra, geralmente a casa espírita usa o recurso da música. A música ambiente, a música que tranquiliza, que você chega e você relaxa do seu dia a dia, você se entrega nesse momento, e os espíritos têm mais acesso ao seu íntimo para poder trabalhar a necessidade de cada um que veio buscar naquela noite. Então, esse recurso da música é importante porque momentos antes da palestra, você já começa a entrar você já fica mais receptivo à ajuda que você vai receber, no caso necessário para aquela noite. Aqui é a palestra, já vão começar a fazer oração. O orador, no caso, aqui está ladeado por 2 espíritos encarnados, que dão suporte energético a ele, e 2 espíritos desencarnados. No caso aqui, nós vamos falar dessa moça daqui a pouco, porque é a referência quando o orientador vai dizer uma frase, o que vai acontecer. Então, é uma imagem para ver como se posicionam. Sempre quando um orador, um falador, vai falar na casa espírita, tem sempre um mentor, que pode ser dele, da casa espiritual, mas tem alguém dando um suporte a essa pessoa. Aqui, vocês observam um facho que liga a mente do mentor à cabeça do orador. O que é isso? Então, por isso Jesus diz para a gente instruir. Porque se o orador precisa falar alguma coisa e ele não tem conhecimento, por mais que o mentor saiba, ele não tem condição de colocar na cabeça do orador naquele momento o que é necessário para ele falar. É como se a gente tivesse um arquivo e a gente não ter um arquivo no computador e tentar acessar. É a mesma coisa. Então, a gente sabendo do assunto que vai ser falado, fica fácil uma lembrança, uma imagem. Claro, tem oradores que têm a audiência, a clarividência,
Então, aí eles conseguem, mas são muito poucos. Então, a maioria tem que estudar mesmo, tem que saber mesmo, para poder passar e para facilitar o serviço dos mentores na casa espírita. Nossa. Bom, como eu falei, a gente vai ver agora aquela moça. Quando o orador faz menção a respeito aos outros, ao respeito aos pais, ao respeito em si, ela se lembra que naquela manhã ela teve uma discussão com a mãe. E nesse momento, a proposta de Jesus é justamente essa. É nesse momento, quando você ouve alguma referência a uma atitude sua, você se corrigir. E naquele momento que você se dispõe à boa vontade de mudar, então aí os espíritos conseguem ajudar. E ela pensa, quando eu chegar em casa, eu vou pedir desculpas à minha mãe. Eu não agi bem com ela. E é esse o intuito de uma palestra. É a mudança de comportamento. É a mudança de comportamento para que nos gere, que a gente evite doenças, evite mal-estar. É justamente para isso que a casa espírita serve. Aqui é uma outra situação em que vocês observam essa senhora, ela tem um halo escuro em torno dela e escorre até seu peito. Ela tem uma mágoa muito grande. O livro não diz o que é, mas diz que ela é a primeira vez que vem no centro e os espíritos não vão tentar remover essa mágoa dentro dela. Mas se ela não se ajudar e não manter a vontade de mudar os pensamentos dela, ela vai voltar e isso pode até produzir uma doença séria, como um câncer no seio, como um problema cardíaco. Então, eles vão remover, mas ela vai ter que se ajudar. Então, é uma advertência para a gente para todos nós que em determinados momentos da vida, a gente guarda uma mágoa, uma tristeza profunda e não consegue se livrar. Então, a gente tem que procurar se livrar para que evite um mal maior no nosso corpo físico. Esse caso aqui, esse homem, é a primeira vez também que ele vai no centro e ele está ouvindo a palestra, mas ele está escutando, mas não está ouvindo nada. Ele está preocupado com os negócios. E Tonini pergunta, ele está com algum problema? Não, ele só está querendo ganhar dinheiro. Ele está preocupado com o imóvel que ele tem que vender, ele está preocupado com a situação financeira, mas ele não está aproveitando nesse momento, no centro, a oportunidade que os espíritos estão ali, pronto para oferecer algo muito melhor a ele, e ele não vai conseguir, e os espíritos não vão conseguir fazer nada com ele, porque a mente dele está vagando longe. Então, a gente deve procurar, quando vir ao centro espírita, você está aqui, se você está aqui, você ouvir, você procurar ter atenção naquele momento. Quando estiver em casa é um outro momento, no trabalho é um outro momento, porque aqui eles podem ver toda a tua necessidade e te ajudar. E ele nos ajudando, a gente consegue conduzir uma vida mais saudável, física e emocionalmente, sempre, né? Aqui nessa imagem, a gente vai ver 3 situações diferenciadas. Nesse caso, esse senhorzinho aqui, ele trabalhou o dia todo, ele está muito cansado e ele dorme profundamente pelo cansaço físico. Ele é um trabalhador braçal. Essa senhora está pescando pesado. E no livro eles citam que ela está desinteressada da palestra. Então, em muitos casos, acontece isso. O orador pode não estar num dia bom, a gente pode estar... A gente não está bem, e nesse momento, dificilmente, ela também vai aproveitar todos os recursos que os espíritos estão ali para oferecer a ela. Nesse momento não, porque ela está piscando duro ali. E aqui nesse caso, esse senhor está dormindo, e vocês veem aqui que está saindo uma espécie de um cordão. Que esse cordão, ele está ligado a um espírito que o acompanha e que não foi autorizado a entrar por aquele halo luminoso lá de fora. É o obsessor dele. E há muito tempo eles estão ligados. E há casos, cita inclusive na obra,
que há casos que você não pode ser desligado automaticamente em prejuízo do encarnado, que pode vir até a falecer. E ele lá, ele não quer que o protegido, entre aspas, né, que o protegido dele aproveite e, ouvindo alguma coisa, comece a mudar o comportamento. Então, esse aqui é uma das situações que ocorre muito quando, às vezes, a pessoa dorme demais numa palestra. No Tonini mostrou esses 3 casos. O que dorme profundamente, por causa uma razão, que é o cansaço físico, essa senhora que está desinteressada, que não vai aproveitar, e ele que dorme profundamente por causa de uma obsessão que está o atrapalhando. Nesse caso, ele poderá até ser ajudado com o tempo, quando ele manifestar a vontade de participar e estar atento a uma palestra pública que hoje, para nós encarnados, é o horário que a gente mais tem acesso aos espíritos. Nós estamos junto dele, apesar da gente não ver, é o momento que nós estamos junto com ele e que eles estão aqui à nossa disposição, a nosso dispor para o que a gente quiser, mas a gente tem que querer. Essa imagem é assim, geralmente uma pessoa vai a primeira vez num centro e ela pensa, será que eu estou sentado em cima de um espírito está sentado no meu colo, ou alguma coisa. Mas preste atenção. Tem um mezanino aqui, olha. Tem um mezanino, aqui está a mesa, aqui está o orador, aqui estão os outros espíritos dando suporte. E nesse mezanino foram colocados os espíritos autorizados a assistir à palestra. Então, toda a casa espírita tem um mezanino aonde estão os espíritos. É onde eles ficam, o lugar reservado para eles. E aquela tela que eu falei para vocês que a gente não vê, quando o orador faz menção a uma passagem de Jesus, a imagem de Jesus surge na tela. E eles veem ao vivo e a cores passagem de Jesus. Então, é uma cena muito bonita essa, é uma cena tocante, porque Jesus, nesse momento, ele está falando sobre a fé. E fé, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, diz que são 3 fatores. Vontade, certeza e lucidez. Vontade de querer alguma coisa, certeza de que vai conseguir e lucidez para escolher o melhor caminho. Então, é a orientação que ele está dando nessa noite sobre a fé. E é muito bonito quando aparece a imagem dele, mas só para os desencarnados, a gente não consegue só sentir. Aqui é a sala de evangelização. E aqui é importante, porque vocês veem aqui ao lado, aqui anexa, é ao lado espiritual. Então, vocês veem aqui a professora cuidando e tem 2 mães aqui, desencarnadas, assistindo a essa professora. E essas mulheres são mulheres que estão se preparando para vir a ser mãe na Terra. Elas faliram como mães na encarnação passada. E agora elas vão voltar, mas para isso elas vão fazer um curso de como ser mãe. Então elas têm que acompanhar a evangelização. E aqui a evangelização do lado espiritual. Por que é importante a evangelização? Uma das coisas que eles dizem é o seguinte: toda criança que é frequentadora de um centro, que também não é só o centro, porque o centro, uma vez por semana, não vai resolver. Em casa, os pais têm que ajudar. De 4 a 7 anos, no máximo, tudo que a semente que foi plantada na criança, pode ser que quando chegar na fase mais grave, na fase da adolescência, indo para a idade adulta, os apelos da terra, eles podem talvez resistir, lembrando daquilo que foi plantado lá atrás. Porque se existir a semente dentro deles, os espíritos podem acessar aquela sementinha e fazê-los lembrar do passado, quando a mãe, quando o doutrinador, quando o evangelizador, quando o amiguinho no centro falavam e comentavam sobre passagens de Jesus que demonstra toda uma vida. Então, é muito bom e é muito importante a criança participar da evangelização para evitar, talvez, se a gente olhar no nosso passado, que nós aprendemos
a quem eu, por exemplo, que tive uma mãe espírita, então, muita coisa que ela falava lá, hoje vem à tona, ou veio em determinada situação da minha vida. Então, isso aí é uma das coisas mais importantes que a gente não deve deixar de trazer as crianças para uma aula de evangelização. Aqui, um daqueles aparelhos que a gente mostrou, que Tonini estava pegando naquela sala de aparelhos, é assim, aquela urna ou aquele caderno de anotação que tem na entrada do centro, em que você coloca o nome despretensioso ali de alguém, ou alguém pede, olha, coloca o nome de fulano ali para mim. Isso acontece muito, né? Você vai no centro, põe o nome desse. Então, aqui eles vão mostrar a importância da pessoa que conhece o necessitado colocar o nome ali no centro. Por quê? Porque quando eles passam, aqui nesse caso, dá para ver o nome mais ou menos, Antônio R do S, e a fotografia de uma mulher. Então, esse aparelho, quando passou no livro, esse nome saltou a mais que os outros. Por quê? Porque eles foram ver se essa mulher estava na reunião daquela noite. E ela estava. E eles a encontraram, e ela está aqui, e eles vêm auscultar o sentimento dela. O que acontece? Essa mãe fez uma intercessão pelo filho. O filho foi abandonado pela esposa, e tinha 2 crianças, e estava pensando em suicidar. E ela já tinha feito todo o possível para demover ele dessa ideia e não estava conseguindo. E ela foi quando ela chegou no centro, ela pediu com todo o fervor dela que os espíritos a ajudassem, porque ela já não estava conseguindo mais. E eles vão fazer o que pode e vão ajudá-la. O mérito é dela, a necessidade é do filho, mas eles vão fazer o que podem, porque a intensidade, quando ela escreveu o nome, a vontade, é o que a gente fala do poder da fé, a vontade, a certeza que você vai conseguir, que o faz ajudar o seu filho ou qualquer outra pessoa necessitada. Então, a importância aqui é de que a pessoa necessitada, ou que conheça algum necessitado, que coloque o nome no caderno. Porque você pedir, a pessoa vai, mas qual é o comprometimento dele com a outra pessoa? Fica mais difícil, né? Essa cena é a cena do passe. Então, aqui, a gente vai observar 2 situações. Essa senhora, ela está, no momento do passe, ela está fazendo uma oração. Ela não está pensando nos pedidos que ela gostaria, nas coisas que ela gostaria. Ela simplesmente está se entregando à luz nesse momento. E o que acontece? O perispírito afasta um pouco e ela pode absorver totalmente o passe. O que não acontece com esse homem que está tomando passe pensando nos negócios. Ele achando que naquele momento, ele pensando nos negócios, é o que vai resolver. E não é. Porque os espíritos sabem o que a gente precisa. Quando a gente adentra a casa espírita, eles já sabem. Então, nesse momento aqui, não é a hora de você imaginar o teu trabalho, é a hora de você rezar em agradecimento a Deus pelos benefícios recebidos. Aqui a mesma coisa com as águas que são trazidas até o centro. É muito importante, a gente não deve esquecer nunca do poder da água como solvente universal e que toda a cura é feita através da água. Lembram vocês, no livro Nosso Lar, por exemplo, vocês lembram da cura do Ernesto, quando André Luiz chama a Narcisa, ela vai buscar recursos da natureza para fazer por ele? É a mesma coisa. Ali cada nome tem uma necessidade. E eles sabem e eles estão pondo em cada garrafa o que é necessário para levar para casa para cada um deles. A palestra aqui está terminando. Eles já estão se despedindo, mas nesse centro agora começa uma outra sessão, um outro trabalho, não mais para o público, mas para aquele que nós chamamos de atendimento fraterno. E aqui a gente vê o atendente aqui, os 3 espíritos ladeando ele, nesse caso a mulher, que é a mentora dele,
ele faz uma prece, ele pede proteção para atender os casos conforme a necessidade de cada um. E o primeiro caso que entra, esse senhor, ele está com problema físico e ela observa o problema físico dele, orienta para que o atendente diga a ele que procure um médico, mas que também tome passe, porque ele fazendo o tratamento de passe, juntamente com a orientação médica, ele vai se sentir melhor, mas o problema dele já está instalado, então ele tem que procurar um médico. E aqui é um outro caso que essa moça, ela não tem nada físico. O problema dela é emocional. Ela está se sentindo mal, e eles conseguem detectar um espírito que não foi autorizado a entrar, mas que eles mandam buscar esse espírito para conversar. Aí alguém pergunta, mas que espírito é esse? É o marido dela. Dessa encarnação? Não, da encarnação passada. Ela o traiu na encarnação passada, ela reencarnou de volta e ele não abandona desde então. Então ela não consegue se sentir bem. E aí o atendente vai dizer a ela para fazer um tratamento de passe e vai colocar o nome dela para desobsessão, para o trabalho de desobsessão também, enquanto que esse espírito está conversando com ele, dizendo que ela mudou, que ela vai mudar, que ela vai entendê-lo e que ele a ajude a melhorar, porque ela melhorando, ela também vai ajudá-lo. E eles conseguem convencer esse espírito a deixar ela naquele momento. Mas, é como a gente fala, depende dela continuar esse padrão e essa vontade. Então, a gente resume aqui que tudo na nossa vida é a vontade e é a certeza que a gente tem. Aqui, vocês observam que, nesse momento, todos os espíritos que são levados para tratamento nas diversas colônias, eles vão ladeados por 2 espíritos, e os outros, esses que estão sozinhos, estão indo na casa daquelas pessoas em que o nome foi escrito e que está necessitada, nesse momento, de um acolhimento, de uma orientação e até mesmo de uma cura. Eles estão indo nesse momento para fazer o atendimento em casa das pessoas que foram faladas. E aqui eu vou finalizar essa exposição com um poema de Alta de Souza, que é como se os espíritos falassem para a gente. Meu irmão, suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, na voz de Deus, em luz de redenção. Sempre o coração. O reino de Deus é obra divina dentro de nós. Boa noite.